Oi, gente, bom dia. Hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto de ciência, certo? Hoje nossa aula é voltada para o 9º ano, mas antes de iniciarmos nossas aulas, algumas dicas para vocês. A primeira é vocês buscarem um lugar mais sossegado da casa, para vocês poderem se concentrar na aula e ter um bom rendimento. A próxima dica é vocês pegarem seus materiais, como caderno, lápis, caneta. E a última é vocês pegarem um livro didático para poder acompanhar a aula, certo? Hoje o assunto da nossa aula é unidades de conservação, certo? Mas antes de eu dizer qual é a definição, aonde se encontra, quais são, eu vou primeiro pontuar três coisas que eu achei extremamente importante falar, porque é o que deu origem às unidades de conservação. A primeira é a expansão da urbanização, essa expansão enorme que ocorreu, o aumento das cidades, o aumento dos centros urbanos de uma forma tão rápida, às vezes até descontrolada e não planejada, fez com que fosse importante a criação das unidades de conservação, a extinção de animais e plantas. A gente vive em um ecossistema onde todas as plantas, animais, todos os seres vivos são extremamente importantes e a sua ausência pode causar danos inexplicáveis. A sua ausência, se for por conta natural, por conta de simplesmente deixou de existir, tudo bem, mas se for o ser humano que for lá e fazer com que não haja mais uma espécie, aí pode trazer danos inexplicáveis, porque todos os seres que constituem o ecossistema têm seus deveres, seus direitos e sua importância dentro da sociedade em si. Mega biodiversa, a variedade de fauna e flora. O Brasil é visto por todo mundo como um país extremamente rico e variado de fauna e flora, que varia bastante de região para região. Esses três pontos importantes fizeram com que seja necessário as unidades de conservação. Mas o que são essas unidades de conservação? Eu vou ler aqui. Espaços territoriais, incluindo seus recursos ambientais como características naturais relevantes, que têm a função de assegurar a representatividade de amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, preservando o patrimônio biológico existente. Por que eu fiz questão de trazer esse textão para definir o que é uma unidade de conservação? Para a gente ver quanto está incluso dentro dessa conservação, o que é que vai ser conservado, o que é que vai ser protegido, ecossistemas, habitats, a diversidade de animais. Também a gente tem a parte marítima, não podemos esquecer. Então as unidades de conservação têm o intuito de preservar, de cuidar, de proteger o nosso ecossistema de uma forma geral, certo? Agora, um tipo de unidade de preservação, que é a unidade de proteção integral. Aqui, ela tem o objetivo de preservar a natureza, impedindo qualquer forma de dano aos recursos naturais. Então, vai proteger a natureza e vai impedir que o ser humano vá lá e destrua. Só que aqui é uma definição geral. A gente, dependendo do lugar onde é implantado isso, pode ter algumas aberturas, algumas variedades de o que pode e o que não pode. Vamos ver aqui alguns exemplos. Estação ecológica, preserva a natureza local e permite a realização de pesquisa científica. Como assim pesquisa científica em um lugar ambiental? Porque lá pode ter algum animal que está entrando em extinção. E é importante que os cientistas eles se interessem em estudar por que está entrando em extinção. É causa natural? É por conta do ser humano? Qual a importância daquele animal dentro da sociedade? De uma forma geral, também por conta de plantas medicinais, descobrir a importância delas na sociedade, o porquê elas são importantes lá dentro da floresta, entre outros. Reservas biológicas, preservação integral de todos os seres vivos e os recursos naturais, então preserva os seres vivos e a natureza em si. Parque nacional, aqui a gente já tem uma abertura maior, porque é permitido pesquisa científica, excursão pedagógica, excursão de escolas lá, turismo ecológico e recreação. Então, abre bastante o leque de o que pode e o que não pode ir lá. Depois vem o refúgio da vida silvestre, que protege ambientes que possam garantir condições de vida e reprodução de espécies nativas ou não. Eles querem garantir a reprodução principalmente daqueles que estão em extinção por ações humanas, certo? A próxima unidade é a unidade de uso sustentável. Aqui eu já tenho uma definição diferente.
Autoriza a presença humana de forma equilibrada. Os humanos podem estar lá inseridos, podem lá viver, só que é de forma mais controlada, tem um conjunto de leis mais severas, o que eles devem ou não fazer lá. E agora é uma atividade para vocês que eu irei falar, prestem atenção. Aqui são alguns exemplos de unidade de uso sustentável: área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva particular de patrimônio natural. Qual é a atividade que eu quero que vocês façam? Vocês façam uma pesquisa da onde cada uma delas tem um exemplo aqui dentro do Brasil, como elas se relacionam entre si, quais são, o que é que elas têm de igual, o que é que elas têm de diferente, certo? Seria melhor se vocês fizessem no Word, me enviassem no Word ou em PDF, mas quem não puder, não tiver essa possibilidade, pode fazer no caderno com letra legível e bater a foto, certo? E agora uma atividade para a gente fixar o assunto. O ser humano há muito tempo delimita áreas para a preservação de sua fauna e flora. Indica-se como precursor da ideia de parques e outros espaços territorialmente protegidos. A criação do Parque Nacional de Yellowstone em 1872 nos Estados Unidos, na América. No Brasil, o primeiro parque nacional instituído foi o de Itatiaia, em 1937. Uma lei buscou sistematizar critérios para a criação, implantação e gestão de unidades de conservação. Assinale a opção correta com relação aos enunciados normativos dessa legislação. Item A. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação estabelece dois grupos, o de proteção integral e o de uso sustentável. Aí eu já posso parar de ler, porque foi justamente os nossos dois tópicos de hoje. Então a resposta dessa questão é o item A. Aqui são os outros itens para vocês lerem e ver qual é a parte incorreta dele, certo? Antes da gente encerrar nossa aula, alguns lembretes. Se você quiser rever essa nossa aula ou qualquer outra, vocês podem estar acessando ao site da escola, www.escolapequenospassos.com.br. Também podem estar acessando o canal no YouTube da escola, Escola Pequenos Passos, e podem rever quantas vezes quiser essa aula. Lembrando a importância de vocês baixarem o aplicativo da escola, Escola Pequenos Passos no Play Store, para acompanhar as agendas, pois todas as atividades serão cobradas e corrigidas. E até a próxima aula.